Que coisa boa podermos estar reunidos mais uma vez, juntos, adorando o nosso Deus, ouvindo a sua palavra, prestando culto a esse Deus maravilhoso que nos deu a vida, criou esse mundo maravilhoso, nos deu seu Filho Jesus, perdoando os nossos pecados e a cada dia nos conduz no seu caminho, nos fortalecendo, nos protegendo, graças ao Espírito Santo que está em nós. Que Deus abençoe a você, a mim, a todos que estão nesse momento participando do culto ao nosso Deus. Você na sua casa, nós aqui na comunidade luterana, na comunidade de São Lucas, juntos queremos adorar o nosso Deus, externar a nossa gratidão, a nossa alegria por podermos andar no seu caminho. Amém? Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra bíblica do Antigo Testamento para o dia de hoje encontra-se em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem poderia acreditar naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? E no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou. Coisa maravilhosa podemos encontrar na palavra de Deus, palavras de ânimo que nos fazem caminhar rumo ao Senhor, nos deixando orientar pela sua palavra, preencher com o seu amor. Que o Senhor renove a nossa fé, que Ele nos surpreenda cada vez mais, porque basta nós abrirmos os olhos com atenção, nós vamos ver Deus presente na nossa vida, falando, agindo, demonstrando que cuida de nós. Que a gente continue andando nesse caminho, sabendo que esse caminho leva à vida eterna. Oremos. Amado Deus, obrigado por esse culto que podemos realizar através do YouTube, alcançando pessoas que estão nas suas casas, que não podem vir à igreja. Ajuda-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a termos comunhão uns com os outros, orando uns pelos outros, nos lembrando de muitas coisas que temos vivido aqui na igreja, de muitos momentos que Tu derramaste o Teu amor e agiste no nosso meio, nos unindo na Tua igreja. Obrigado, Pai. Em breve vamos começar os cultos nas quartas-feiras, mas por enquanto, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja alcançando cada pessoa no seu lar, nesse momento. Que o Teu Espírito Santo nos convença do Teu amor, do juízo, do perdão, da vida eterna. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele nos dá mais amor.
Amado Deus, nos reunimos aqui para agradecer tudo que Tu tem feito na nossa vida e pedir, Senhor, ajuda-nos a andarmos nos Teus caminhos. Que todos nós que conhecemos o caminho, que conhecemos o Teu amor, a Tua vontade, que a gente possa permanecer nesse caminho, dando, Senhor, bom testemunho no mundo, alegrando a Ti com a nossa vida. Que a gente esteja dizendo não para as coisas erradas do mundo e vivendo como Tu queres que a gente viva, em amor, em paz, fidelidade, concórdia, perdão e muito mais. Sim, Pai, obrigado pela igreja onde nós participamos, pelos irmãos e irmãs que Tu colocaste na nossa vida, por esse momento de culto que fazemos online, Senhor, onde cada um na sua casa pode cantar hinos, pode louvar a Ti, pode falar contigo em oração, pode aprender da Tua palavra. Sim, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando esse culto e cada um de nós. Que o nosso coração esteja alegre e grato por todas as bênçãos que temos recebido. Oramos, Senhor, por todos que choram, por todos aqueles que sofrem, pelos enlutados, Senhor, que perderam seus parentes e amigos com a Covid ou outra doença qualquer, acidente. Esteja, Senhor, fortalecendo a fé daqueles que precisam agora conviver com a saudade. Esteja, Senhor, abençoando também aqueles que estão doentes, Senhor. Há muitos irmãos nossos que estão no hospital, lutando contra alguma enfermidade, muitos deles lutando contra a Covid, mas nós temos, Senhor, também pessoas que se acidentaram, pessoas que tiveram outras enfermidades. Nós queremos colocá-las nas Tuas mãos, Senhor, e pedir cura, Senhor, esses irmãos. Ajuda-os para que sejam salvos, para que sejam curados da sua enfermidade. Dá, Senhor, muitos anos de vida ainda a cada um deles e delas, para que possam estar testemunhando em palavras e atitudes o amor e a fé que têm por Ti, Senhor. Abençoa, Pai, esse culto que fazemos, que seja uma oportunidade de gratidão, de intercessão, onde possamos levar também a Ti tudo aquilo que aflige o nosso coração e encontrar a Tua paz, Senhor, a Tua orientação para a nossa vida. Obrigado, Pai. Ajuda a nossa igreja, ajuda, Senhor, a todos que estão trabalhando nos hospitais, estão trabalhando no cuidado de pessoas doentes. Esteja, Senhor, fazendo com que pessoas doentes sejam curadas cada vez mais, que elas possam agradecer a Ti, voltar para suas casas recuperadas e com o coração temente e grato a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por esse culto que podemos estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amor
primeira leitura bíblica para o culto de hoje encontra-se no Salmo 65, versículos 1 a 13. Todo o Salmo 65. Ali está escrito: É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sinai e te dê o que prometeu, pois tu respondes às nossas orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a sua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalma a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tem feito, há gritos de alegria de todo o lado da terra ao outro, de um lado ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a torna boa e rica. Com as chuvas do céu enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois foi para isso que a preparastes. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Amém. Que coisa maravilhosa! Essa terra até hoje continua produzindo e fartando a todos nós, nos saciando a nossa sede, a nossa fome. Deus é maravilhoso. Ele continua cuidando de nós. É uma pena que muitas vezes as pessoas não agradeçam a Deus pelas colheitas, pelo trabalho, pela saúde, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Que não seja assim conosco, que o nosso coração seja grato e a gente reconheça que Deus está abençoando esse mundo constantemente, cuidando de nós, de todos nesse mundo, constantemente. Amém. Nunca
Algo que me surpreende e causa admiração são as imensas árvores centenárias que nós temos no nosso mundo. Aqui pertinho, em Guamiranga, interior de Guaramirim, podemos ver uma árvore assim, numa praça daquela localidade. É impressionante o tamanho da árvore e o comprimento dos galhos, que são amparados por escolas que são trilhos de trem. O tamanho desses galhos é enorme. Chama a atenção também as suas grandes raízes saltando para fora da terra. Quantas tempestades esta árvore já enfrentou e venceu. Quantas secas e enchentes ela enfrentou e sobreviveu. Quantas pragas e doenças não puderam levar ela à morte. E o segredo do seu imenso tamanho, da sua força e também da sua longa idade é simples, são as suas raízes. Na vida de fé isso também é parecido. Quem não tiver raízes sadias na fé em Jesus não vai resistir às ventanias que estamos expostos nos nossos dias. Nós lemos em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o conselho do apóstolo Paulo. Ele diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com eles, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Paulo também escreve em Efésios capítulo 3, versículos 16 e 19: e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Como nós encontramos na Bíblia a ideia de estarmos enraizados em Deus? Enraizados em Cristo, nós crescemos e somos fortalecidos. Sem estarmos enraizados em Cristo, nossa fé não cresce e ela também não se fortalece. Aliás, depois que as raízes da fé apodrecem, nem são necessárias grandes tempestades para fazer um cristão tombar. Problemas nas raízes da fé não se manifestam somente nas tempestades. Numa das suas parábolas, Jesus nos lembra que os problemas já se manifestam muito tempo antes, na ausência dos frutos de uma árvore. Na história da figueira, que não produzia figos, Jesus retrata a si próprio como um peão que pede ao dono: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não der, então corte-a. Lucas capítulo 13. Ao propor cavar ao redor da figueira, Jesus identifica o problema da falta de frutos lá nas raízes da árvore, que precisa ser alimentada com adubo e com água. Além de extrair os nutrientes da terra, as raízes são responsáveis também por captar a água que a árvore necessita. O mesmo se dá com quem tem as raízes de sua vida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Poxa, já no Antigo Testamento a gente vê isso de fortalecer e alimentar a nossa fé. Jeremias 17, versículo 7 diz: eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão.
Quando vem o calor, ela não tem medo, porque as suas folhas sempre ficam verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, ela continua dando frutos. Amados irmãos, por isso é preciso sempre de novo conferir onde as nossas raízes buscam o alimento que sustenta a nossa vida. Isso é essencial. Vivemos expostos a muitas coisas que não sustentam. Pense, por exemplo, naquilo que na TV ou no computador são despejados sobre nós, dentro da nossa casa, e que se aninha a nossa alma. Quantas coisas ruins, quanta água suja e podre. Mesmo quem procura ser criterioso sempre se expõe ao lixo, não é mesmo? Na maioria das árvores, com exceção de alguns tipos, nós não vemos as raízes. Na vida humana não é possível ver o que se passa no íntimo de cada pessoa. Só Deus pode ver o nosso íntimo. Também nós não podemos ver as raízes das outras pessoas. Essa dimensão da vida cristã não é acessível a nenhum ser humano. Receber a Jesus na nossa vida abrange a acolhida grata do amor de Deus por nós revelado nele. Isso nos leva a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, como nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Quando isso não acontece, quando a gente não consegue amar a Deus assim, dessa forma, há algo errado. Nós não vamos conseguir produzir frutos na obra do Senhor. E com razão o apóstolo Tiago diz: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Tiago capítulo 2, versículo 14. Afinal de contas, fé não é um discurso piedoso, mas é uma submissão constante e obediente a Deus. É a vontade de fazer o bem para brilhar a luz de Deus em nós. Esta antecedência da fé sobre a conduta, ela é muito essencial, porque as nossas obras nós fazemos através da fé, não sem fé. Isso é muito claro. As obras que o cristão produz são frutos de um coração arrependido, de um coração que conheceu a Jesus, foi liberto e é preenchido com o amor dele todo dia. Primeiro, Paulo expõe o Evangelho e chama as pessoas à conversão. Depois, Paulo diz: agora produzam obras através da fé de vocês. Só então, depois de falar da salvação, do perdão, da vida nova, é que Paulo pede para que a gente se preocupe com a nossa conduta e com o jeito como vivemos, pensando em frutos para a obra do Senhor. Uma valiosa ajuda para discernir o caminho pelo qual Deus quer nos guiar, nós encontramos nos 10 mandamentos. E também no Sermão do Monte. São coisas bem práticas que Deus e Jesus nos trazem e que nos mostram como deve ser a nossa vida. Por isso a palavra não se destaca nos mandamentos. Não terás outros deuses, não farás imagens, não matarás, né? Porque o seu mandamento, ele nos mostra um limite, aonde nós não devemos ultrapassar, porque a partir desse limite nós estamos pecando contra o próximo, pecando contra Deus e pecando contra nós também. Os nãos que a gente ouve na Bíblia querem nos advertir, porque quem ultrapassa os limites que eles estabelecem abandona o espaço da vida em que o amor de Deus pode ser visível na nossa vida. Por isso, Martim Lutero, ao explicar os 10 mandamentos, no Catecismo Menor, ele foi muito sábio ao descrever as atitudes positivas às quais Deus quer nos conduzir. Por exemplo, sobre o mandamento não cometerás adultério, Martim Lutero explica que o temor e o amor a Deus moldam o convívio conjugal. O casamento é o espaço em que Deus concedeu para uma vida sexual responsável, ativa e disciplinada, de amor e de respeito entre o marido e a sua esposa, né?
Então, muitas pessoas têm um entendimento errado dos mandamentos de Deus. Eles pensam que são meros conselhos dados pelo bom velhinho que está lá em cima e que nós podemos seguir ou não. Mas isso é um tremendo engano, porque quem ordena os mandamentos é o nosso Criador, o Senhor do Universo. Ele nos ama, sim, mas Ele, com o seu amor e a sua bondade, Ele não dispensa a nossa obediência. Ao ordenar os mandamentos, Ele deixa bem claro em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e seguintes: Eu, o Senhor, o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Por isso que Lutero ele explica da seguinte maneira: Deus ameaça castigar todas as pessoas que não cumprem os mandamentos. Por isso devemos temer a ira e não deixar de cumpri-los. Mas Ele promete graça e todo bem às pessoas que praticam. Por isso devemos amar a Deus, confiar nele e guardar os seus mandamentos de boa vontade. Irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo onde não tem mais consenso entre o que é certo e errado. Todos os dias nós somos bombardeados com muitas opiniões bem diferentes sobre o que é ser feliz, como é a vida sexual e como deve ser a vida familiar. Mas Deus, na sua palavra, já nos advertiu sobre isso e nos chama a confiar nele e aprender dele e ser fortalecido por ele. Por isso, quem quiser permanecer no espaço em que Deus demarcou para tornar visível o seu amor, precisa clarear como vai encarar esses desafios e crescer na capacidade de responder a eles com uma conduta e atitudes que correspondam à fé que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos aproveitar que estamos no tempo da graça, onde podemos buscar e encontrar o Senhor na sua igreja, onde crescemos da fé e o seu amor nos transforma o nosso agir e o nosso falar. Em resumo, assim como as raízes trazem alimentos e dão segurança à árvore e ela produz também frutos, na palavra de Deus e na vida em comunhão na igreja, nós encontramos forças, crescemos na fé e também nos tornamos uma bênção na vida de outras pessoas. Uma árvore saudável cresce, dá frutos e vive por muitos anos. Assim também nós somos transformados pelo amor de Deus e pela sua palavra, e no devido tempo produzimos frutos e vivemos uma vida longa e próspera, fazendo bem e ajudando o próximo. Também vimos hoje que com a nossa fé enraizada na sua palavra, nós vamos vencer o desânimo e a tentação de nos afastar da vontade de Deus e de nos tornarmos escravos da maldade desse mundo. Com a orientação de Deus, da sua palavra, nós vamos fazendo escolhas certas, evitando nos envolver com aquilo que pode destruir a nossa vida, nosso casamento e a nossa comunhão com o Senhor e tudo que Ele tem nos dado. E por último, a gente viu também os mandamentos do Senhor nos ajudam a viver em segurança e amor. Nossos relacionamentos são santificados e se aprofundam e desenvolvem graças à presença do Senhor na nossa vida. Que maravilha andar no caminho do Senhor, experimentando o seu agir poderoso e amoroso diariamente nas nossas vidas, não é mesmo? Experimentando a sua paz, a comunhão com os irmãos e irmãs que Ele coloca na nossa vida. Quem andar no caminho do Senhor será como uma árvore cujas raízes encontram água, alimento, força, uma árvore que estará sempre verde e sempre produzindo frutos. Que coisa maravilhosa, que assim seja na minha e na tua vida também. Amém.
Amado Deus, como é bom poder estar no culto, Senhor, adorando a Ti com esses hinos lindos que nós pudemos agora cantar junto com esses irmãos aqui do grupo de casais que esteve nesse nosso culto. Que coisa maravilhosa, Senhor, cantar hinos, poder ouvir a Tua palavra, poder orar e falar contigo, entregando tudo aquilo que pesa no nosso coração e entregando também tudo aquilo que não podemos resolver, porque somos simples seres humanos, mas Tu, Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, pode fazer. Por isso colocamos nas Tuas mãos os nossos irmãos e irmãs enfermos, enlutados, desempregados, que passam problemas na sua família, no seu casamento. Senhor, esteja com a Tua luz, produzindo fé, amor e esperança. Usa-nos também naquilo que for possível para que nós possamos levar o Teu amor e ajudar aqueles que sofrem, aqueles que precisam de ajuda. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos lembra que devemos estar enraizados em Ti, a cada dia alimentando a nossa fé, o nosso amor, a nossa bondade. Ela vem de Ti, não vem de nós. Ela vem de Ti, entra no nosso coração e se espalha aonde nós vamos. É graças a Ti. Por isso, Senhor, queremos pedir, continue alimentando a nossa fé, o nosso amor, a nossa firmeza no Teu caminho, que é um caminho maravilhoso, que temos experimentado bênçãos, alegrias e também forças dos momentos difíceis. Cuida de cada um de nós no restante dessa semana, encha-nos, Senhor, com Teu amor, para que possamos espalhar para as pessoas, que possamos dar o testemunho daquilo que Tu tem feito na nossa vida e convidá-los para se achegarem a Ti, se aproximando daqueles que Te conhecem, para que possam conhecer a Ti. Por isso, Senhor, que o nosso testemunho também leve pessoas a buscar a Tua igreja, lugar de comunhão, lugar de alegria. Obrigado, Senhor, por esse momento. Esteja derramando o Teu amor sobre nós e nos protegendo de todo mal. Esteja, Senhor, nos desalojando dessa comodidade que muitas vezes nós vivemos, que saiamos e levemos para as pessoas o nosso testemunho, convidando-as a conhecer a Ti, a se aproximar de Ti. Faz de cada um de nós uma bênção e que a honra e a glória seja somente para Ti. A nossa alegria será ver pessoas sendo salvas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerramos o culto pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde no restante dessa semana de trabalho e onde quer que for, cada um de nós, que a gente seja protegido pelo nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Glória a Deus. Até quarta-feira que vem, quando nos encontramos mais uma vez para um culto de louvor e adoração a Deus, um culto para a edificação da nossa fé. Amém.